Olá, tudo bem? Me chamo Raquel, eu sou professora e profissional coaching e eu vim hoje conversar com vocês um pouquinho sobre mentirinha de criança, pode? Então, quem não já passou por essa saia justa, né? São situações que deixam a gente bem constrangidos, chateados e com uma dúvida gigantesca de como corrigir sem desestimular essas mentes criativas em pleno desenvolvimento. Os motivos para mentira podem ser diversos, né? Então, desde insegurança, autoestima ferida, a própria repetição de um comportamento que a criança aprende na vivência dos adultos, por exemplo, como mentir para não magoar e para conseguir algo. Pois é, criança manipula muitos adultos por aí. É uma verdade doída, mas respira que a gente já vai ajudar vocês a identificar algumas delas e como agir, tá? Então, eu separei 5 situações mais frequentes e dentro dessas 5 a gente vai falar sobre como seriam as estratégias para utilizar. Primeira, é o medo da consequência. Então, a criança mente e tem adulto que acha graça quando a criança diz que foi o cachorro, o irmãozinho bebê que fez a bagunça ou quebrou algo. Mas isso deve ser corrigido e não estimulado. Converse com calma, é importante não levantar o tom de voz, assim a criança confiará em você e contará o que precisa ser contado. E importantíssimo, buscar junto com a criança uma solução para isso, né? Olha, explica que não é certo falar isso, apontar que foi e não foi, e buscar, olha, como que a gente vai resolver isso agora, né? O que deveríamos fazer? Então, a segunda é para ganhar algo. É aquela famosa invenção de uma historinha para convencer o adulto de que quer alguma coisa, que precisa de alguma coisa, né? Mamãe, hoje na escola a professora deu doce para todo mundo e não me deu. Então, qual é a primeira reação do adulto nisso, né? Vou comprar o doce para a criança não ficar com vontade. É importante ressaltar que mesmo que você tenha condições de comprar, é uma oportunidade fantástica ali para você interagir com a criança, para você conversar, ensinar a pedir quando ela tem vontade e esperar quando necessário. Nesse caso, as perguntas são fundamentais. Então, nossa, mas que doce era? Em que momento isso aconteceu? Conta de novo como foi isso? O que a professora disse? Fazer a criança recontar o caso fará com que você identifique se a história é verídica ou não, e sendo assim, é fundamental explicar que nem sempre podemos comer o que os outros estão comendo, né? Que é importante dividir, se é ela que tem o doce, dividir com os amiguinhos, e que tem a hora certa para cada coisa. Que mentir não fará com que você compre ou deixe de comprar algo para ela. A terceira, então, é para esconder algo que está acontecendo, tá? Então, quem não já ouviu aí? Eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. E a criança não tem nada. Tem criança que tem até febre emocional. Então, estas normalmente ocorrem em situações que envolvem novidades, expectativas ou que contrariam a vontade da criança. Então, não quer ir para a escola, não quer ir para a casa de alguém, um novo curso, uma nova turma. Deixa a criança angustiada, então ela vai procurar uma autodefesa. Qual que é a ação? Explicar a importância da aula, apresentar que ela vai perder caso deixe, o que ela vai perder se ela deixar de ir para tal lugar. Sempre é uma boa estratégia, tá? Nunca menosprezar o sentimento da criança. Para de frescura e anda logo. E nem exaltar a mentira. Dá ou fingir dar um remédio, que é mais grave ainda,
um remédio sem necessidade, né? Respira, acalma a criança e converse, ó, vamos lá. Se mesmo assim você continuar se sentindo mal, você explica o que sente pro adulto, para algum adulto que esteja próximo, e ele saberá cuidar de você. Dessa forma, você transmite confiança para a criança, que em qualquer ambiente que ela esteja, ela estará segura e ela terá algum adulto para cuidar dela. Contar a vantagem ou se vitimizar. Essa é uma quarta possível mentira aí. É quando quando a criança chega e fala, o coleguinha me bateu, a professora brigou comigo. Então, novamente, a melhor estratégia é você pedir para que a criança reconte o fato, utilize de perguntas para que ela reproduza o que aconteceu. E na escola, gente, conflito entre as crianças são frequentes e são oportunidades de intervenção do adulto para educar mesmo, pois na hora de contar o ocorrido, um tapa vira um soco, né? Um esbarrão vira um empurrão. Uma chamada de atenção vira uma implicância da professora para com a criança. A tendência é qualquer pai e mãe defender a criança. Não importa o que aconteceu, não importa o que a outra criança fez, não importa o que a própria criança fez para a professora ter que chamar a atenção. Então é necessário investigar e não tomar nenhuma atitude precipitada. Evite pré-julgamentos. Pergunte, peça para a criança reproduzir o que aconteceu. Então, mostra para a mamãe como foi. Repete aqui, o que seu amiguinho fez com você? O que de fato aconteceu? Então, a criança vai reproduzir isso de uma forma, de uma fala, num gesto. Mostra aqui como que a criança puxou o seu cabelo. Mostra aqui na mamãe. Aí a criança vai mostrar. Às vezes a professora tá prendendo o cabelo da criança e ela chega e fala, mamãe, a professora puxou meu cabelo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado nessas situações. E a quinta é a mentira social. Muito comum na vida adulta. Na maioria das vezes tem como intuito não magoar a outra pessoa, né? É aquela mentira que muitas vezes a gente encara como faz parte da vida. E não faz, né? Então, mostra pra criança que ela não precisa dizer que gostou do brinquedo que a vovó comprou no Natal, se ela não gostou. Mas que é importante ela agradecer, porque se a vovó comprou, ela pensou no neto com carinho. Então, ela comprou o presente pensando na criança. Então, olha, tem que agradecer, não importa que você não tenha gostado. Ela pensou em você, ela lembrou de você, então isso significa que ela te ama de verdade. Gente, o primeiro passo depende da coerência dos adultos. Se você quer criar uma criança honesta, precisa conviver com isso. Nós somos os espelhos dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então ela não entende que o pai diz, mentir é feio, e quando alguém liga para ela, aí o pai não quer atender, né? Diz, fala que eu não estou. Então são situações que nós devemos evitar. Combinado? Honestidade, gente, é tudo. É o que a gente está precisando hoje aí no mundo e precisamos passar isso para os nossos filhos. Gostou? Dá um like. Teve uma experiência parecida ou mesmo diferente? Compartilha aí com a gente. O nosso e-mail é nv.escola@hotmail.com. Eu vou deixar a descrição embaixo no vídeo. E mandem sugestões do que você gostaria que a gente tratasse nos próximos vídeos, em como lidar com determinadas situações. Essa experiência, gente, é uma troca que a gente quer manter ali com vocês para facilitar, para ajudar nessa difícil missão nossa que é a educação, tá bom? Obrigada, beijos, até mais.